Olá, boa noite. Mais uma semana começando. Eu conto com a sua companhia de sempre. Vamos às notícias de hoje. 20 vítimas de golpe. Quadrilha furta R$400 mil de clientes de agências bancárias. Tragédia familiar. Criança desaparecida é encontrada morta no sofá dos tios. Crime no hipercentro de BH. Mesmo perto de ponto da Polícia Militar, loja é assaltada 2 vezes em uma semana. Fim da era R10. Saída de Ronaldinho Gaúcho do Atlético é confirmada. Para fazer todas as cabeças. Novidades do ramo da beleza são apresentadas aqui na capital e você vê agora no Band Minas. Este é o número de vítimas que uma quadrilha que aplicava golpe de saidinha de banco em clientes de agências bancárias da Grande BH. A quadrilha agia sempre da mesma forma. Um olheiro observava as vítimas no interior das agências. Imagens internas dos bancos ajudaram a polícia na identificação dos suspeitos. As fotos, segundo a polícia, mostram o momento em que Alexandre Geraldo de Souza entra no banco. Ele está de camisa branca e boné. Ele também aparece no caixa, ao lado da vítima de blusa vermelha. Nesta outra imagem, a vítima de camisa branca entra no banco. E minutos depois, Diego Moreira da Silva. Ele permanece na fila do caixa, aproxima da vítima e quando vê a quantia em dinheiro, deixa a fila. A ação é toda monitorada por um carro de cor branca, onde estavam outros suspeitos. Normalmente eles encostavam a arma de fogo na cabeça da vítima mesmo, né, e já ordenavam que repassasse a quantia. Todos os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. Algumas das vítimas, inclusive, se emocionaram quando viram as fotos, ou seja, sem sombra de dúvida, elas reconheceram como os autores. E no interior da agência, como é mais difícil essa identificação, porque a vítima, quando está fazendo a transação bancária, realmente a gente não está preocupado com quem está na fila, com quem está perto, eles foram reconhecidos pela imagem. Segundo a polícia, desde 2012, a quadrilha fez, somente no bairro Vila da Serra, pelo menos 20 vítimas. A quantia roubada chega a R$400 mil. E as investigações apontam que eles também agiam nas cidades de Santa Luzia e Pedro Leopoldo. Um 7º suspeito está foragido. Eles vão responder por formação de quadrilha e roubo. E agora o flagrante de assalto a uma loja de alimentos em pleno hipercentro de Belo Horizonte. As imagens das câmeras de segurança mostram com clareza a ação do bandido. O homem, que está de blusa branca e de cara limpa, entra na loja quando uma das funcionárias está fechando o caixa. Ele levanta a blusa e anuncia o assalto. Assustadas, as funcionárias se afastam. Ele leva quase todo o dinheiro que está no caixa. Na pressa, ele deixa para trás as moedas e as notas de R$2. Uma das funcionárias que estava na loja pediu para não ser identificada. No momento não tinha cliente nenhum dentro da loja. Aí, nisso entrou essa pessoa, ela pegou e deu boa noite para ele, fui dar boa noite também para ele. Aí ele pegou, falou, levantou a blusa, mostrou a arma, falou, boa noite, não é assalto. Não mexe, fica quietinho, senão eu atiro você. O caso foi o segundo em apenas uma semana. Poucos dias antes, o local foi arrombado por criminosos. Levantaram a porta, arrombaram a porta, entraram aqui e pegaram o dinheiro do caixa, só tinha o fundo do caixa. O número de assaltos chama a atenção porque a loja fica no hipercentro, uma das regiões mais movimentadas de Belo Horizonte. Como se não bastasse, há um ponto de apoio da Polícia Militar a poucos metros do local. Com tantos casos, os funcionários estão apavorados. Eu tô em pânico de ficar aqui, eu tô em pânico. Na sexta-feira de noite, que deu 6 horas, para mim ficar aqui foi horrível. A polícia investiga a morte trágica de um menino de 2 anos que estava desaparecido há 5 dias. O corpo da criança foi achado dentro de um sofá na casa dos tios, que moram no mesmo terreno da família da vítima, no bairro Sol Nascente, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os parentes que estavam viajando retornaram neste domingo e sentiram um forte cheiro na casa. De acordo com este policial, a corporação foi acionada pelos próprios pais. A criança estava desaparecida desde a última quinta-feira. Teve um chamado do Copom informando que os pais teriam localizado a criança.
dentro da residência. O corpo estava dentro do sofá, na parte de trás, já em estado de putrefação. Os pais ficaram em estado de choque. Eles foram amparados por militares e familiares. De acordo com a mãe, Marília Cristina Gomes, de 19 anos, o filho Kevin, de 2 anos de idade, estava brincando na sala, ouvindo música alta. A mãe estava em outro cômodo da casa, mas percebeu que a criança havia sumido. E tanto a porta da casa quanto o portão estavam abertos. Marília então pediu a ajuda de familiares e acionou a polícia. Como o corpo estava em estado de decomposição, não foi possível verificar marcas de violência. Mas, segundo a polícia, havia um indício de sangramento nasal. Só mesmo agora a necrópsia para confirmar. Só mesmo sangramento nasal. O corpo do pequeno Kevin Gomes Sobral continua no IML, por onde passa por exames para que seja apontada a causa da morte do garoto. A Polícia Civil investiga o caso e segue colhendo os depoimentos dos familiares da criança. Este parente, tio da vítima, afirma que o menino era bem cuidado. É bem cuidado, com certeza. E agora há pouco houve uma reviravolta nesse caso. Vamos falar ao vivo com o repórter Jacques Leal, que tem as informações. Boa noite, Jacques. Olá, Monique, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, essa história que até então, Monique, era um mistério e que vinha sendo investigado pelo Dr. Davi Batista, da delegacia lá de Ibirité, na região metropolitana, ganhou mesmo uma reviravolta. E agora à noite, depois de ouvir os tios da criança, local onde o corpo da criança, do pequeno Kevin, foi encontrado, e ouvir a mãe, a Marília Cristina Gomes, de 19 anos, a mãe então confessou o crime, Monique. Disse que foi ela quem matou a criança, que foi ela também que escondeu o corpo do menino na casa dos tios. Segundo ela, a criança brincava com o celular. Isso a irritou bastante. Ela teria então, numa atitude de raiva e de ira profunda, teria então apanhado o celular da criança e a arremessado na parede da própria casa, no barracão onde morava. Daí então a criança caiu e naturalmente já estaria morta. Para tentar então esconder um corpo, ela teria ido até a casa dos tios, que estariam viajando para a cidade do norte de Minas, e lá escondeu o corpo, que só foi encontrado neste domingo, quando esses tios chegaram em casa e sentiram essa presença de cheiro forte. Inicialmente, o delegado informou, deu voz de prisão, a autoridade policial deu voz de prisão a essa mãe, que deve responder inicialmente pelo crime de ocultação de cadáver do próprio filho, Monique. Que tristeza, e pelo trauma também para o resto da vida dela, né? Obrigada, Jacques. Nada, boa noite. Depois de um acidente, um imóvel da capital foi condenado pela Defesa Civil. Na manhã seguinte ao acidente, o cenário era de destruição. O imóvel ficou irreconhecível. Uma foto mostra que o caminhão invadiu a parte da frente da construção. Quase toda a fachada foi removida. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local e concluíram que o imóvel está condenado. A estrutura, as partes afetadas diretamente aí pelo veículo, né, elas foram totalmente comprometidas, né, e deverão ser demolidas. Existe a moradia aos fundos, né, essa não há um risco, não foi comprometida essa estrutura, trata de estruturas separadas. Um veículo que estava na garagem ficou muito danificado. O neto do proprietário do imóvel estava indignado. É uma coisa de revolta que fica pra gente, porque até então a gente não sabe quem vai ficar responsável por isso, não sabe quem vai arcar com a consequência toda, e a gente não pode simplesmente pegar aqui e falar a gente vai pagar e pronto, acabou. Tem que ter um responsável por isso. E até então, nós não temos. O local era utilizado como uma venda, que servia como fonte de renda para o casal de idosos. O acidente chamou a atenção de quem mora no bairro Guarani, região norte de Belo Horizonte. Gleison mora na região há 45 anos e afirma que acidentes como esses são frequentes. Várias vezes vem acontecendo isso aqui no bairro, aqui, entendeu? Tráfico de caminhão pesado descendo essa rua aqui, entendeu? Tem a igreja evangélica, tem o culto aqui todas as noites, inclusive à noite mesmo já observamos caminhões descendo aqui, entendeu? Por sorte, ninguém ficou ferido. O motorista do caminhão foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil. A seguir, policial é suspeito de matar vendedor. E ainda, o fim da era Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Os detalhes daqui a pouquinho ao vivo. 1 minutinho para as 7, eu volto já. Jornal Band Minas. Oferecimento